Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu tenho trazido mensagens breves diárias aqui, em torno de 10 minutos, mas como esse tema é relevante, importante, vai demorar um pouco mais. Peço que tenham paciência. Enquanto eu discorro isto, confiram na Bíblia, orem a respeito, e que esta fé bíblica, genuína, possa brotar no meu e no seu coração cada vez mais, através da nossa comunhão diária com Deus, com a Palavra de Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo. Que possamos ver o fruto da paz, do amor, da alegria, brotando cada vez mais em nossas vidas este fruto para a glória do Senhor. Eu quero trazer uma palavra chamada a fé integral. Não é fanatismo. Crer ser 100% não é fanatismo. Eu sei que isso é polêmico. Uma fé light fará com que você tenha respostas por fracasso como algo normal. Se você não esperar muito de Deus, quando tudo der errado, você pode dizer: é a vontade de Deus. Se você não receber aquela promessa, você pode dizer: mas é que eu sei que na Bíblia nem tudo é literal. De forma que você terá uma fé religiosa que não precisará de muita explicação, porque você aceitará tudo que for antibíblico e dirá: a Bíblia é muito misteriosa, e você vai encontrar mestres que vão dizer que essa promessa não está incluída na Bíblia, que é um erro de interpretação, fanatismo. Mas eu ouso crer literalmente na Bíblia e nas suas promessas como verdade. Eu me recuso a crer que a minha experiência no visível ou de qualquer outra pessoa possa virar doutrina e explicação, porque algumas promessas ainda não vieram para o visível. Eu me recuso a crer que a Bíblia não é tudo aquilo que nós lemos, mais ou menos aquilo que a serpente falou para Eva. É assim que Deus disse? Como colocando suspeita em Deus e na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, irmãos. Talvez nós não venhamos a experimentar todas as promessas, não porque elas não são nossas e porque não nos pertencem. Tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor, né? Pois Deus já deu. Agora está renovando a nossa mente. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, sim, é Antigo Testamento, mas eu vou ler também. Eu sei que você vai dizer que não vale. Êxodo 15, 26 diz assim: E disse: Se ouvirdes atentamente a voz de Jeová teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Jeová que te sara. Olha, amados, em Gálatas capítulo 3, 13 e 14 diz que Jesus levou sobre si a maldição para que a bênção de Abraão viesse até nós, os gentios. Sabemos que antes da queda de Adão e Eva, não havia escassez, nem doença, nem angústia, nem morte. E o Senhor está aqui prometendo que aqueles que guardarem a aliança serão saudáveis. Jesus cumpriu a antiga aliança. Ele não veio para revogar, mas para cumprir. Ele cumpriu e nos repassa os benefícios gratuitamente através da fé nele. Jesus cumpriu isto aqui que diz
em Êxodo 15, 26. E nos repassa os efeitos disto para o seu corpo, a igreja. De forma que tudo que foi prometido no Antigo Testamento é nosso por herança em Cristo, por causa da obediência de Cristo. Ele é aquele que é o fiador, que pagou para que sejamos livres não apenas do pecado, mas dos efeitos do pecado. Tão certo como ele levou o pecado, ele levou também os efeitos do pecado, os efeitos da queda. E em Isaías 53, o mesmo versículo que diz que levou os nossos pecados, a mesma palavra é usada no hebraico para levou as nossas enfermidades. Em Isaías 53, versículo 4, diz: verdadeiramente foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muitos teólogos vão dizer que essas enfermidades está falando da alma do homem e do seu pecado. Jesus veio nos redimir do pecado. Isso é a parte espiritual, pois o nosso corpo ainda vai ser glorificado, e nessa vida ele só cuida da área espiritual. Que o corpo vai ser resolvido isso depois do arrebatamento, o corpo glorificado. Então, de qualquer maneira, vamos morrer, e a enfermidade é algo que não tem nada a ver, assim como o ímpio fica doente, o cristão fica doente, isto não tem provisão. Mas nós vemos aqui nesse texto que ele levou o pecado, levou a doença e levou tudo aquilo que nos tira a paz. Ou seja, ele levou todos os efeitos da queda. E para aqueles que dizem que ele está falando de enfermidade espiritual, que isso não tem nada a ver com o corpo físico, nada como a Bíblia para explicar a Bíblia, né, irmãos? Nós quebramos um falso ensino. Quando a pessoa diz está escrito, nós quebramos isto, porque ele está citando fora do contexto, como Satanás tentou fazer com Jesus, citando o Salmo 91, que é o Salmo do Livramento, fazendo ele se suicidar, se jogado em cima do monte. Então nós quebramos o está escrito, citado errado, com o também está escrito. Então Mateus 8 diz assim, no versículo 14 até o 17, olha: tendo entrado Jesus em casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama e com febre. E tocando-lhe a mão, a febre a deixou. Ela se levantou e o servia. À tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expeliu os espíritos, curou todos os doentes, para, veja lá, se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E agora, irmãos, aonde que fica a tese de que Isaías 53 não está falando do corpo físico e de doença física? Mas sabe, o diabo ele é teimoso, ele é tinhoso. E quando você cita esse versículo, eles dizem assim: então, você cumpriu as escrituras nesse dia. Jesus fez isso para se cumprir a escritura. Então ele fez isso só para mostrar que a escritura é verdadeira. Cumpriu, acabou. Depois que fechou o canto das escrituras, não precisa mais de sinais. É só a palavra. Isso aí era só temporariamente para que os judeus, vendo os sinais, crescem na mensagem e fossem salvos. Irmãos, você está vendo como o diabo é sujo? Primeiro ele diz que não levou as enfermidades em Isaías 53. E depois diz que é só para esse grupo que nesse dia Jesus curou, cumpriu as escrituras, acabou. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pensa que ele só curava para cumprir as escrituras naquele dia não conhece o coração. Muitas pessoas conhecem a letra, mas não conhecem aquele que escreveu. Não tem comunhão com Deus, irmãos. Jesus Cristo ama curar enfermos. E ele não levaria as enfermidades no madeiro para curar as pessoas num dia e dizer: pronto, foi cumprida as escrituras, fechou o cano das escrituras, não há mais necessidade de curar enfermos. Por que não há mais necessidade de curar enfermos? Não há mais enfermos, então. E esses enfermos agora, então, são desprezados pelo Senhor. Esses enfermos agora ficam esperando o arrebatamento da igreja. Amados, não é porque muitos crentes morrem enfermos
que eu vou descrer da cura divina. Não é porque muitos pregadores de cura divina morrem enfermos que eu vou descrer da palavra. Nós não podemos viver pela nossa experiência, nem pela experiência dos outros. Somos muito limitados, irmãos. Se eu mesmo, que creio na cura divina, tivesse tomado de tumores de cima e embaixo e morresse cuspindo sangue até o último segundo, eu ia crer na cura divina. E estar confessando pelas suas pisaduras eu fui sarado, e morria confessando. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu creio na cura divina até o último suspiro, irmãos. E não é a minha experiência que deve ser a base da fé de ninguém. Se muitos pregadores de cura divina morreram enfermos, isso não vai contradizer a Bíblia. Se eles não alcançaram, não quer dizer que a Escritura falhou ou que Deus não quis curá-los. Se muitos que creem na cura divina não são curados, tem muitas opções aí o porquê ele não foi curado. Não vamos dizer que é pecado, porque nem sempre é. Talvez uma fé mais esclarecida. Talvez essa pessoa esteja pronta para ser recolhida, para ir para o céu. Tanta coisa pode estar envolvida, mas que Deus quer curar a todos, Ele quer. A Bíblia deixa isso muito claro. Não podemos anular as Escrituras por causa das experiências pessoais ou dos outros. Se ninguém nessa geração alcançar a cura divina, nem por isso as Escrituras falharam, nem por isto Deus mudou. Não vamos agora torcer as Escrituras e mudar as Escrituras porque esses milagres não estejam acontecendo. Nós precisamos ter uma fé bíblica, esclarecida, racional, independente do que nós vemos, sentimos, passamos ou as pessoas à nossa volta. A nossa fé, ela está baseada no está escrito na palavra de Deus, está firmada na rocha, não em experiências. Ah, mas aquele pastor pregou cura divina e morreu com um tumor. E daí? A Escritura vai ser anulada por causa disto? N fatores podem estar envolvidos, mas a Escritura não falhou e Deus quer curar a todos. Assunto encerrado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão e Sara morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe e confessado que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Veja, Abraão recebeu a promessa da terra, mas quem tomou posse foi Josué. Muitos anos depois, a promessa foi dada, mas a posse foi em Josué. E não é porque Abraão não tomou posse de tudo que lhe foi prometido que ele falhou. Ele é chamado o pai da fé. Então não é porque você não vai tomar posse de tudo que a Escritura falhou ou que Deus não te deu. Deus deu e a Escritura é verdadeira. Agora, se somos limitados em tomar posse, isso não quer dizer que o problema esteja na Escritura ou em Deus. Se eu como pregador falhar, outro que me supere e que vá para frente de mim e que usufrua o que eu não consegui usufruir. Porque se eu cair ou morrer, outro pode se levantar, pegar a Bíblia, pregar a mesma palavra e alcançar o que eu não alcancei, ou que outro não alcançou, mas eu creio que vou alcançar, amém? Estou falando como exemplo. De forma que muitas igrejas, quando o líder cai na fé, ou morre doente, mora para outra, aí eles, vamos rever isso aí. Nosso líder é a autoridade máxima. Se ele morreu enfermo, vamos rever as Escrituras. As promessas de cura divina não são para hoje. Deus mudou, porque o nosso líder tinha muita fé. E se ele morreu, isso quer dizer que Deus não quer curar a todos. Irmãos, a experiência de um homem não pode mudar as Escrituras. Se o nome do Senhor é: eu sou o Senhor que te sara. Isso deve estar muito esclarecido, muito claro, muito nítido. Esta é a rocha, não a experiência do irmão, do irmão, do irmão, do irmão. Tão certo, irmãos, como crer que Jesus levou os nossos pecados e que pelo sangue de Jesus somos salvos gratuitamente, temos a salvação garantida. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13 diz assim: que quem crê em Jesus sabe que tem a vida eterna. Não terá, pode ter certeza que agora tem a vida eterna.
Em João 5,24 diz que aquele que crer em Cristo não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso é uma certeza. Aquele que crê em Cristo não em uma condenação, ele tem os seus pecados perdoados e a salvação de graça garantida no céu. Assim também deve estar muito claro e nítido que Jesus levou todas as enfermidades, assim como levou todos os pecados, todos os pecados. Ele levou todas as enfermidades. Todas as enfermidades, todas. E ele quer curar a todos. Isso é muito claro. Assim como ele quer salvar a todos, como diz 1 Timóteo 2,4. Eu sei que muitas doutrinas se levantam, que Deus não quer salvar a todos. A prova diz que alguns não se salvam, que Deus não quer curar a todos, porque alguns pregadores ou alguns irmãos morrem doentes, morrem cedo, morrem de repente, seus familiares não são curados. Irmãos, não viva por experiências, pois todos nós somos limitados na nossa condição humana, mas o nosso parâmetro é a palavra e o nosso modelo é Jesus Cristo. E ele curava a todos. Ah, mas Paulo não curou Trófimo. Ah, mas muitos na igreja ficaram enfermos e Paulo pediu para que Timóteo usasse um pouco de vinho na água porque havia enfermidades. Irmãos, nenhuma escritura anula outra. Se somos limitados, não vamos limitar a palavra de Deus. Tão certo é que Jesus levou todas as enfermidades, como ele levou todos os pecados. E também, irmãos, tão certo como ele levou todos os pecados, que ele levou todas as enfermidades, ele levou tudo que nos tira a paz. Ele levou a miséria, a falta de recurso, a escassez. Ele levou a crise. Ele levou de você o fracasso. E te deu o direito de ter uma vida próspera, não para a avareza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas uma vida digna para limpar o seu nome e ainda sobrar para as boas obras, para ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. É da vontade de Deus que sobre. Em 2 Coríntios 9, diz que Deus nos dará sempre, em tudo, para que tendo possamos superabundar em boas obras. Em 1 Timóteo 6,17 diz que Deus nos dará em abundância para gozarmos nessa vida. Em Marcos 10,30 diz que o Senhor nos dará a vida eterna no céu e nessa terra 100 vezes mais. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Em 2 Coríntios 8, capítulo 9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. E nesse capítulo ele está falando sobre questão financeira. O segundo capítulo, o capítulo 8 de 2 Coríntios, está falando de finanças. Jesus não se fez pobre espiritualmente, pois ele era rico espiritualmente. Ele se fez pobre materialmente, nasceu numa manjedoura, deixou o trono de glória. Sabemos que Jesus é a base da nossa prosperidade. E o nome dele, eu sou o Senhor que prospera, o Senhor que provê, Jeová Jiré. É muito claro, é muito nítido compreender que Deus suprirá todas as suas necessidades. Não é porque um ou outro está muito tempo na igreja e que não tem uma casa própria, não tem um carro, e ele é sincero, e ele serve a Deus há décadas. Não é a experiência desse irmão que vai anular as escrituras. Não é o porquê ele não alcançou isso que você não possa alcançar ou a escritura tenha falhado. Nós temos que compreender que essa experiência dos irmãos tem a ver com a fé do irmão. Mas a Bíblia é muito mais do que isto. O Senhor fez e o Senhor entregou tudo aquilo que nos tira a paz. Certamente Jesus levou a falta de recurso financeiro, a falta de recurso intelectual, sexual, seja o que for, irmãos. O Senhor supriu todas as áreas para que tenha em abundância. Também ele diz em João 15,16, não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto. Sabe, para que vocês ganhem as nações. Não é porque o pastor ele é sincero e prega e não ganha as nações, que as nações não foram prometidas. Essa unção foi derramada sobre a igreja. Se o irmão tombar sem alcançar as nações, você se levanta, pega essa Bíblia e diz: eu vou ganhar as nações, pois o Senhor me ungiu para ganhar multidões para Cristo.
E o exemplo desse, o desempenho daquele, a vida daquele não tem nada a ver com a tua expectativa. A tua expectativa está escrito no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se um irmão ou outro passar 20, 30 anos e não ganhar essa geração e tombar, isso não quer dizer que a Escritura falhou. O Senhor prometeu que você é um ramo frutífero, que você vai dar muitos frutos, que você vai alcançar as nações. Então isto é entre você e Deus. A fé que você tem é entre você e Deus. Não é que você é melhor que os outros, mas você tem que ter essa fé esclarecida. Se 1000 caírem ao teu lado sem alcançar as nações, ou 10.000 caírem ao teu lado sem alcançar as nações, você sabe que foi ungido para alcançar as nações. Você sabe que foi ungido para ser próspero, saudável, cheio do Espírito Santo e frutífero. Você sabe que Jesus levou os seus pecados, que Jesus levou as suas enfermidades, que Jesus levou toda a falta de recurso financeiro, que Jesus levou toda a incapacidade de você ganhar as nações. Levou para que você seja capaz. E ele levou toda a cegueira, toda a idolatria que está tentando contra a tua família. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Em Atos 26:16, Deus diz: Paulo, eu te ungi, sabe, eu tenho te dado revelações, eu vou te dar mais ainda, para que você tenha unção para tirar as pessoas do império das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então você tem essa capacidade, essa promessa de ver os seus familiares livres da idolatria e salvos. Ah, mas o familiar daquele não foi salvo. Ah, mas o familiar daquele não quer nada com ninguém. Irmãos, a palavra de Deus não poderá ser anulada pela experiência desse ou pela experiência daquele. Tenha muito esclarecido. Não é fanatismo crer no que a Bíblia diz, mas é poderoso Deus para abrir os olhos dos seus familiares do que o diabo para cegá-los. Ah, ela está orando pelo filho que está nas drogas, ele cada vez mais afundado nas drogas. Ah, aquela lá orou pelo parente e ele foi morto pelos assaltantes. Não vivo por experiência de ninguém. Deus não falhou, a Escritura não falhou. Quanto a ti, a tua fé entre ti e Deus seja bíblica. Creia nas promessas, ainda que ninguém na sua geração tenha alcançado, ainda que você não veja nenhum exemplo visível disto, ainda que todos aqueles que estão tentando junto com você, dia a dia, se entregar ao Senhor, não estejam vendo isso. Creia que isso é para você, para você, para você, para você. Ouse crer que mais poder tem Deus para abrir os olhos dos seus familiares do que o diabo para cegá-los com a droga, com a idolatria, com o vício, com a prostituição. Seja daqueles que creem. Não pare porque alguém parou, não caia porque alguém caiu. Não desista porque alguém desistiu, não desanime porque alguém desanimou. Se alguém não alcançou, você pode alcançar. Se alguém ao seu lado parecia ser sincero e mesmo assim não alcançou alguma promessa, isso não quer dizer que você não possa alcançá-la. Isso não quer dizer que Deus falhou, que Deus não quis dar, ou que a Escritura não era bem assim. Não mude as Escrituras para se adequar à experiência sua de ninguém. A Bíblia é a verdade, João 17:17. Jesus Cristo realmente levou o pecado, levou as doenças, levou o fracasso financeiro e tudo que te tira a paz, levou todo o império das trevas que segue a tua família. Amados, levou toda a incapacidade sua de ganhar multidões para Cristo e te fez capaz. Ele te fez capaz. Não é fanatismo crer 100%. Não é fanatismo ter uma fé integral. Queridos, amados irmãos, sei que nessa longa palavra eu não quero cansar os irmãos, mas eu quero que você medite, escute mais uma vez essa palavra e diga: Senhor, muitos teólogos estão falando que não é bem assim, que isso não está incluído. Eu tenho muitos exemplos visíveis de que não funcionou para esse, não funcionou para aquele, não funcionou para aquele. Não aconteceu na vida desse, não aconteceu ainda na minha vida, não aconteceu na vida do meu familiar, ainda não aconteceu. Mas acredita até o fim, até a última batida do seu coração, até a tua última respiração. Acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Seja perseverante, seja firme e constante. Não desista das promessas. Não desacredite da Bíblia. Não pense que Deus mudou.
pois Deus ama a tua prosperidade, a tua saúde, ama ver você cheio do Espírito Santo dando frutos, ama ver a sua família salva. Creia na Bíblia, creia no coração do Senhor. Nunca, jamais desista, jamais desanime, jamais duvide da palavra de Deus. Não deixe nenhum homem arrastar você para duvidar. Em nome de Jesus.